a nossa aula de hoje de português. Nós vamos trabalhar com o nosso livro, O Caderno do Aluno do Mais Paique, aquele que segunda-feira passada nós começamos com o gênero textual, o Diário de Serafina. Então, vamos continuar estudando ainda esse gênero diário, Caderno de Atividade do Paique. Aí tem lá em cima, Nova Escola, Matéria Educacional, Mais Paique. E vamos abrir na página 14, aula 2. Começando com formatação e diagramação do gênero. Leia um trecho do livro O Diário Escondido de Serafina. Querido diário, eu quase não tenho escrito. Você deve ter reparado, claro, porque fiquei com vontade de ler de novo as histórias de Alice, do Peter Pan, do Pequeno Polegar e do Sítio do Pica-Pau Amarelo. A vontade apareceu naquele dia em que comecei a pensar na minha cidade imaginária, enquanto balançava no esconderijo. Se lembra? Naquele mesmo dia, separei Alice no País das Maravilhas e Peter Pan, e comecei com a primeira, pois era uma quarta-feira. Já explico. Às segundas, quartas e sextas-feiras, resolvi passar com Alice. Às terças, quintas e sábados, com o Peter Pan. Quando acabar, começo a reler os outros dois, o Sítio do Pica-Pau Amarelo e o Pequeno Polegar. A história do Saci Pererê, vou pedir a Tiana que me conte quando eu for passar uns dias no Ribeirão Fundo. A Tiana conta algumas histórias melhor que muitos livros. Agora vou parar, pois hoje, outra quarta-feira, Alice está me esperando e eu não quero chegar atrasada. Tchau. Então, aí foi feita uma leitura de um trecho do livro O Diário Escondido de Serafina. Após essa leitura, abaixo, vem umas perguntinhas a ser resolvidas. Eu vou fazer a leitura e já vou automaticamente ajudando nas respostas. Vejam só, em dupla, responda as questões a seguir. Não podemos responder em dupla, porque não estamos ainda em sala, né? Estamos ainda nas nossas aulas online e vocês estão em casa. Mas vamos tentar responder de acordo com a pergunta, buscando a resposta lá no texto, o Diário Escondido de Serafina. Então, a pergunta primeira é: como é possível saber se o texto lido pertence ao gênero diário? Então, o que é que acontece? O texto expressa por escrito a vida de uma pessoa narrada por ela mesma. Então, isso aí significa dizer que pertence ao gênero diário. Segunda pergunta: de quem ou quais assuntos o texto trata? A resposta seria: o texto trata de um episódio de vida em que o autor conta sobre sua vontade de reler alguns livros. Terceira perguntinha: como a narradora se dirige ao objeto diário? Ela se dirige chamando de querido diário. A quarta perguntinha: você conhece as histórias citadas pela narradora? Se você conhece, quais foram as historinhas que foram citadas? Foram citadas Alice no País das Maravilhas, Peter Pan, Pequeno Polegar, Sítio do Pica-Pau Amarelo. Se você conhece todas elas ou conhece apenas uma, você vai dizer que conhece e vai responder de acordo com a sua resposta. Então, aí foi a página 14. E agora vamos passar para a página 15. Tem mais uma perguntinha, onde diz assim: você consegue identificar o dia da semana em que foi escrita essa página de diário?
circule essa informação no texto. Então, você vai lá no texto e vai ver que o dia da semana em que foi escrita a primeira página do diário foi numa quarta-feira. Lá na leitura, tá bem claro, você vai apenas circular. Continuando ainda na página 15, vem assim: como o gênero diário se organiza no papel e em que ele é diferente dos demais. Vamos comparar a estrutura com a do outro texto já estudado. Para isso, observe a tabela abaixo. Então, nós temos uma tabelinha. Na primeira coluna tem texto diário. O que é que aparece no texto do diário? A data. Esse vocativo é chamado de saudação, como ela botou lá, querido diário. O corpo do texto é tudo que vem contando o texto. A despedida é como ela, lá no final, ela terminou. Ela terminou dizendo tchau. E a assinatura, ela se precisasse assinar. Então, isso aqui são os elementos do texto diário. Na segunda parte da coluna tem texto, receita culinária. Já a receita culinária, ela vem o título, que seria o nome da receita, vem os ingredientes, aquilo que vai ser utilizado na receita, vem ensinando como fazer e vem o tempo de preparo. Então, cada gênero se diferencia um do outro. A estrutura do gênero estudado diário, essa primeira parte da coluna que eu acabei de explicar. Certo? Então, terminada aqui a nossa página 15. Do outro lado, vem ainda a página 16, onde tem retomando. Converse com o professor e os colegas sobre o que vocês aprenderam a respeito da estrutura do diário. Em seguida, preencha cada forma com o nome do elemento que deverá fazer parte dela. Siga o exemplo. Então, lá em cima, antes do vocativo da saudação, no primeiro retângulozinho, nós vamos ter a data. Depois vem o vocativo e a saudação, que no caso era querido diário. Esse retângulo abaixo do vocativo e da saudação, que ele está bem grande, seria o corpo do texto, que vem contando o texto. Depois do corpo do texto, vem esse quase último retângulo, antes do último, vem a despedida. E por último, vem a assinatura. Então, tudo isso foi da aula 2, do nosso caderno do Mais Pike. Olá, turma, bom dia a todos, como vocês estão? Hoje teremos aula de língua portuguesa, faremos a aula 3 do nosso livro Caderno do Aluno Mais Pike. Vamos continuar estudando o gênero diário. O tema da aula de hoje é exercitando a diagramação do gênero. Quem lembra o que é diagramação? É o formato, a formatação do texto, no caso do diário, né? Vocês lembram que o diário tem os seus elementos, a data, o vocativo, o corpo do texto, a despedida e a assinatura, certo? Então, vocês irão abrir o caderno do aluno na página 16, na aula 3, e lerão o texto a seguir. Aqui no texto diz que você deve ler em dupla, mas como estamos em casa, então você pode ler com alguém da sua família, certo? Peça a ajuda de alguém e leia o texto. Em seguida, você irá responder as questões da página 17, informando se você conseguiu compreender o texto, se conseguiu ou não, diga o porquê, qual o assunto do texto e se há algo estranho nesse texto e o que você acha que é, ok? Na página seguinte, você vai tentar reescrever o texto, consertando o que você achou de errado, ok? Você achou alguma coisa estranha? Como deveria ser? Então, você vai escrever e mostrar pra gente como o texto deveria ser, ok? Caso não dê neste espaço, porque é pequeno, você pode escrever no seu caderno, tá bom? Depois você envia junto com as fotos do livro, a foto do texto no seu caderno.
A questão da página 18 aqui embaixo vocês não precisarão responder. E você vai passar para a página 19. Releia o texto e faça o que se pede. Vocês vão marcar neste texto da página 19, onde está a data, você vai colorir de azul claro, onde está a saudação ou o vocativo, vai colorir de verde claro, de amarelo o corpo do texto, de laranja a despedida e de vermelho a assinatura. Beleza? Essa é a nossa atividade de hoje. Estarei à disposição para qualquer esclarecimento e desejo uma boa aula a todos e até já!